Nós sabemos, Senhor, que o Senhor é um Deus presente, é um Deus que cuida, Senhor. Aleluia. Tudo está nas tuas mãos, Senhor. Teu amor é infinito por nós, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Obrigada porque Tu és a nossa alegria, Senhor. Tu és a nossa força, Pai, nos tempos de tribulação. Tu és a nossa rocha, Senhor. Tu és a nossa salvação. Aleluia. Declaro os céus, a glória de Deus, e todo o universo vem louvar, seus feitos contar, os céus e o mar levantam a voz, e toda a criação exalta ao Rei dos Reis. Erga sua voz, vem adoremos, vem adoremos, adora o Senhor. Jesus, Jesus é Senhor, eterno Senhor, que em breve virá. A sua palavra ficará quando tudo passar, e adoremos,
alegria maior, Senhor, do que te pertencer. E contemplemos e nos prostremos, pois Jesus é Senhor, pois Jesus é Senhor. Sim, Senhor, Tu és tudo que nós precisamos, Pai. Tu és nosso suficiente, nosso único Salvador, Pai. Aleluia. Tu és a razão, Senhor, de nós estarmos aqui, Senhor. Tu és a razão, Senhor, de nós vivermos, Senhor. Tu és a razão de nós existirmos, Pai. Aleluia. Fala conosco, Senhor. Continua, Deus, ministrando ao nosso coração, Senhor. Quebra, Senhor, as nossas barreiras pessoais, Senhor. Possam impedir de nós ouvirmos a Tua voz, de nós praticarmos a Tua palavra, Senhor, de nós vivermos, Senhor, o cristianismo verdadeiro e genuíno, Senhor. Quebranta, Senhor, as nossas vidas, Pai. Quero escutar Tua doce voz, rompendo o silêncio em meu ser. Sei que me faria estremecer, me faria chorar ou sorrir, e cairia rendido ante Ti, e não poderia estar ante Ti, te escutando falar, sem chorar igual menino, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar Te falar. Fala conosco, Senhor. Tu és a lâmpada para os nossos pés, Senhor. Tu és a luz para o nosso caminho, Senhor. A Tua palavra, Pai. Quero escutar Tua doce voz, rompendo o silêncio em meu ser. Só Tu tens poder, Senhor, para entrar no mais íntimo do nosso coração, estremecer, me faria chorar ou sorrir, e cairia rendido ante Ti, e não poderia estar ante Ti, te escutando falar, sem chorar igual menino. Vem quebrantar no Senhor o tempo assim, sem querer nada mais, sem querer nada mais, e não poderia estar ante Ti, te escutando falar, sem chorar igual menino, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar Te falar. Continua, Senhor, ministrando ao nosso coração, Senhor. Ministra, Senhor, a vida dos meus irmãos que estão em casa, Senhor, nesse momento. Fala conosco, Senhor. Abra, Senhor, o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender quando o Senhor fala conosco, quando o Senhor ministra, ó Deus. Nada mais que escutar Te falar. Tua doce voz, Senhor, nós queremos ouvir, Pai. Aleluia. Santo é o Teu nome, Senhor.
Bom dia, irmãos, a graça e a paz, coisa boa, já estamos vendo mais pessoas na comunidade. Não sei se todos leram ou, enfim, decidiram vir e não tiveram a informação, mas foi alterado aí algumas decisões do município e a gente tem, então, capacidade de, pela quantidade de assento, receber aí de 100 a 100 e poucas, 110, 115 pessoas. Então, a gente pode ocupar 30% do nosso espaço aqui. Então, incentive as pessoas da sua célula que não estão naquele grupo de risco, né, com doenças crônicas ou com a idade bem avançada, ou não sejam crianças. As crianças ainda não foram liberadas. Eu liguei para falar com o irmão que é servidor, o Borges. Ele disse que quando não existe a informação de maneira muito específica no decreto, continua valendo o anterior. Então, as crianças abaixo de 14 anos, elas ainda devem permanecer em casa, né? E a preocupação é normal, porque eles vão querer, quando são pequenininhos, brincar, tirar a máscara, e enfim, o risco, né, aumenta de contaminação. Mas os demais irmãos todos estão liberados, e a gente pode até ter mais pessoas aqui na nossa igreja, no nosso culto. Então eu gostaria de pedir que você nos auxilie para que a gente vá se encontrando mais, e é muito importante esse pré-aquecimento, esse aquecimento para uma vida depois mais parecida com a que a gente tinha antes, tá bom? Domingo que vem, nos ajude a chamar mais irmãos para estarem conosco. Nós temos Santa Ceia, então é muito legal a gente estar junto para essa comunhão, mesmo que a gente não fique ali abraçado, mas é importante a gente estar perto um do outro, tá bom? É fundamental, é essencial. A comunhão traz unção, traz renovação, traz refrigério, é uma bênção para a vida da gente. Nós precisamos disso, ok? Muito bem, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Provérbios capítulo 11. A gente vai, Provérbios capítulo 11, ler 2 versículos, versículo 24 e o versículo 25. E aí a gente vai ter a oportunidade, aqueles que se prepararam, que separaram as suas ofertas e seus dízimos, para a gente entregar, enquanto a gente vai cantar mais uma canção, louvando ao Senhor. Algumas pessoas, diz o autor aqui do provérbio, algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobre. Primeiro vou parar aqui. Olha que coisa paradoxal, mas ao mesmo tempo interessante. Provérbios, a palavra de Deus está ensinando que às vezes economizar demais nos leva ao empobrecimento. E às vezes gastar com generosidade, né, nos torna pessoas mais ricas. Nós poderíamos pensar nesse versículo sobre 2 perspectivas. O enriquecimento nesse sentido aqui de que eu me torno uma pessoa melhor, uma pessoa mais próspera, uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais abençoadora, mais admirada. Eu sou enriquecido com o ato da generosidade. Mas eu também poderia pensar no enriquecimento ou no melhoramento, inclusive financeiro. Simplesmente porque a gente sabe que a oferta e o dízimo é um princípio que foi Deus que estabeleceu, e Deus vê muitas vezes essa nossa atitude como, em várias ocasiões já repetimos aqui, como se nós estivéssemos com uma semente na mão e estivéssemos plantando. Então, se eu planto generosidade, compartilhando com pessoas, Deus também me dá de forma generosa, Ele me abençoa. E a pergunta é, nós temos sido generosos? Esse não é um grande momento para a gente exercitar a generosidade? Seja compartilhando um alimento, seja compartilhando um cobertor, seja compartilhando um sorriso, seja compartilhando uma oração, né? Isso é muito importante. Deus se agrada com isso. E aí no versículo 25, olha que promessa interessante. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado.
Então, assim, isso é um incentivo da palavra, e mais do que incentivo, é um princípio de Deus, né? A gente é fiel no pouco, Deus é fiel conosco, nós somos fiéis à medida que vamos crescendo, e Deus vai sendo fiel com a gente também. Quem é fiel no pouco é fiel no muito, e o inverso disso é verdadeiro também. Então, eu queria que a gente cantasse mais uma canção, Thaís, Magali, e vamos trazer a oferta e o dízimo. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Te exaltamos, bendizemos o teu nome. Senhor, tu és maravilhoso, tu és precioso, o teu nome é grande, é poderoso, é adorável. Senhor, nos alegramos na tua presença. Como é bom, Senhor, a gente se reunir, Deus, com os irmãos e vir, Deus, para aprender contigo da tua palavra, mas vir também para te engrandecer, te exaltar. Senhor, bendito seja o teu nome, que o Senhor continue crescendo nas nossas vidas, Senhor, e que nós cresçamos como as raízes para baixo, nos aprofundando, Senhor, no teu amor, na tua palavra. Fica com a gente, nos abençoa. Obrigado pelas ofertas, pelos dízimos, que o Senhor nos sustente nesse tempo, Deus, de escassez, de perdas, de tribulação. Senhor, ainda que a figueira, Deus, não floresça e a vide não dê o seu fruto, nós continuaremos te exaltando e te adorando. Nós somos teus filhos, ó Deus, e a razão por que nós te adoramos é pela salvação que o Senhor nos deu, é pelo relacionamento que temos com o Senhor, é pelo amor que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Muito obrigado, continua nos abençoando, guarda todas as famílias aqui da comunidade, os irmãos presentes, os que estão ausentes, guarda os idosos, as crianças, aqueles que estão trabalhando no seu dia a dia, nos livra de todo mal, Senhor, nos defenda, Senhor, e que o Senhor, Deus, abra as janelas dos céus, que o Senhor abra, Deus, o teu coração, como sempre tem feito, e derrame as tuas bênçãos, Pai, nas nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas, porque nós precisamos do Senhor. De ti vem, Deus, todo dom perfeito, toda boa dádiva, todo presente, vem do Senhor, vem do alto, e nós somos gratos a ti por isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema dessa manhã é proteja o seu coração. Nessa pandemia, proteja o seu coração. João capítulo 14, verso de 1 a 3. São palavras de Jesus aos discípulos, logo no final do seu ministério. Ele estava já se preparando para ir para a cruz, e ele estava preparando o coração dos discípulos para receberem essa notícia e terem então uma reação positiva. Como é que a gente tem uma reação positiva diante de uma notícia ruim? Então Jesus queria preparar o coração deles para que eles pudessem ter, não só naquele momento, mas em todos os momentos da sua vida, um coração protegido, um coração pronto a responder positivamente. E que o Espírito Santo de Deus nessa manhã nos dê seu espírito de sabedoria, de entendimento, de conhecimento para compreender
a profundidade desse relacionamento que a gente tem com Ele e com o seu Espírito. João 14, 1-3 diz assim: não se perturbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus deu, no capítulo 13, a pior notícia que os discípulos podiam ter ouvido. Ele diz: eu vou embora e vocês não podem ir comigo. Vamos nos colocar no lugar dos discípulos. 3 anos de intenso relacionamento com Jesus, 3 anos vendo milagres, 3 anos vendo pessoas sendo transformadas, libertas, 3 anos na expectativa deles, discípulos. Por várias vezes eles fizeram isso e falaram isso, externalizaram o coração, querendo um lugar no reino, um trono no reino. Então eles estavam com aquela expectativa de serem libertos do domínio romano. Eles eram escravos, lembram? Eles estavam sob o controle romano, eles queriam ser libertos. E eles estavam esperando o Messias para libertar eles desse império romano que exercia controle sobre eles. E eles terem liberdade, viverem agora para Deus, completamente para o Senhor. E de uma hora para outra, uma notícia chega e leva aqueles discípulos a terem assim os seus sonhos, os seus projetos para a água abaixo, ou para as cucuias, né? Os mais antigos falam, foi para as cucuias. Sabe por que cucuias? Eu fui pesquisar isso. Cucuia é um distrito do município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. E quando teve a revolta da vacina, lá no Rio de Janeiro, eles prenderam essas pessoas e mandaram para as cucuias, né? E mandaram lá para o distrito para povoar o Amazonas. Eles prenderam e mandaram para as cucuias. Por isso a gente manda tudo para as cucuias, né? Longe, distante, sem ninguém habitar. Então os sonhos deles foram para esse lugar. Acabou os projetos, os sonhos. E Jesus chega para eles e diz: não se perturbe o vosso coração. Em outras palavras, não permita que a ansiedade, não permita que o medo, não permita que isso ocupe o coração de vocês. Não, no meio da crise, não deixe o coração de vocês serem atacados pelo medo, pela ansiedade, pela angústia. Jesus está dizendo: tomem cuidado, não deixe o coração de vocês perturbado ou turbado, né? Uma água turva, sem a gente ter controle ou uma expectativa, e cai no coração e faz uma bagunça. Turvar também significa sacudir com força e deixar sem controle, desestabilizado. Jesus está falando: não permita que isso aconteça no coração de vocês. Provérbios 4, 23, já falamos sobre isso uma ocasião, sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, tudo procede e tem fonte do coração, tudo. Lá é a fonte, como uma fonte de água que precisa ser limpa, precisa ser bem arrumada para que ela continue vertendo água. Assim também nós temos que cuidar da fonte, que é o coração, de onde saem todas as coisas. E com essa frase eu quero dizer o seguinte: o que você está experimentando hoje na sua alma, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, o que você está experimentando até no seu físico, não é um resultado do que Deus fez, não é um resultado do que o diabo plantou,
mas é o resultado do que o seu coração crê. Então, tudo começa no coração, porque deles procedem as fontes da vida. O coração é a fonte onde tudo começa. E se a gente não guarda o coração, a gente vai ter uma água turva. Nós vamos ter problemas de ansiedade, medo. Isso vai bagunçar a nossa vida. E nós precisamos proteger o coração. Jesus sabia disso e disse aos discípulos: não permita que o medo, que a ansiedade controlem o coração de vocês. Embora eles tivessem estado com Jesus durante 3 anos, e Jesus tinha dito que ele era o Messias, eles tinham na concepção deles aquele Messias político, aquele Messias libertacionário, aquele Messias que iria romper com o Estado de Roma, mas não. Eles não entenderam a mensagem do Evangelho e estavam com os seus corações agora temerosos, e Jesus viu isso. E Jesus vê também o nosso coração. A gente começou o 2020 com projetos, com sonhos, com projeções. Vamos melhorar, vamos crescer, vamos expandir, vamos fazer coisas novas, enfim. E certamente os seus sonhos, os seus projetos foram para água abaixo, ou para as cucuias. Assim também, os discípulos estavam naquele momento, ouvindo aquela notícia e ficaram espantados, ou ficaram completamente alucinados com aquilo que Jesus estava dizendo. Capítulo 13, verso 33, Jesus fala sobre isso. Meus filhinhos, eu vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora digo vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Que notícia! Que pandemia, né, que os discípulos receberam naquele momento. E todo momento de crise é um momento também de novas decisões. Sempre. Sempre que nós estamos em crise, nós temos a oportunidade de tomar decisões. Alguém já disse que da escrita chinesa, que se escreve com duas letras, a palavra crise, uma que significa medo e a outra decisões, novas decisões. E esse é um momento de escolhas, é um momento de escolhas. Agora, por isso nós precisamos guardar nosso coração de todo medo e ansiedade. Porque quando o coração está ansioso, com medo, com angústia, nós fazemos sempre escolhas erradas. Nós vamos escolher errado, nós vamos falar errado, vamos decidir errado. Então lembre-se disso, nossa vida será sempre um resultado do que o nosso coração crê. Nossa vida será sempre um resultado do que o nosso coração crê. Quando cremos certo, nós podemos passar por qualquer dificuldade, qualquer problema e sair bem. Porque é através do nosso coração que fluem fontes de água viva. E Jesus dá nesse texto direção para os discípulos, que vai sustentar eles a caminharem, a andarem em meio às dificuldades. Obrigado, amado. Obrigado. Jesus vai dar orientação aqui em algumas coisas que nós vamos ver, que vai dar rumo para que eles pudessem andar diante das dificuldades. Como é que eu faço isso? A maioria dos problemas que nós temos, irmãos, não são problemas gerados pelas circunstâncias, ou não são as circunstâncias. O maior problema nosso não é a pandemia, o maior problema nosso é o coração. Então a maioria dos problemas da pandemia não são um problema nosso, mas o que sai do nosso coração devido a essa pandemia. Medo, ansiedade, desesperança, angústia, depressão, fobias, toque, né? Esfriamento espiritual,
abandono de Deus. A gente está lavando as mãos, está passando álcool gel, está usando máscaras, fazendo isolamento social, nós estamos ficando em casa. O problema, irmãos, é que nós não estamos protegendo o nosso coração em primeiro lugar. Sobretudo, acima de tudo, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Antes de lavar as mãos, colocar álcool ou uma máscara, guarde o seu coração. Recentemente, nós precisamos entender o coração. Recentemente os cientistas descobriram que o coração é mais do que um músculo que está ali bombeando sangue para o nosso corpo. Mais de 60% do nosso coração é feito de neurônios. De neurônios. O coração pensa, o coração se comunica. O coração fala ao nosso cérebro, comanda. O coração é a chave muito importante para a vida. E Jesus sabia disso. E Jesus queria que os discípulos protegessem o coração de todo medo e toda ansiedade. Nós já falamos que em tempo de crise são tempos também de escolhas e de decisões. E é um tempo onde nós podemos escolher errado. Muitos de nós podemos escolher errado. E normalmente depois de decidirmos errado, vamos culpar Deus. Vamos culpar Deus do que nós fizemos. Lembre-se, Deus é sempre bom. Sempre, em todo o tempo. E nós precisamos então proteger o coração para não descarregar nele ou passar para ele aquilo que é nosso. Ele é bom, sempre bom. Quantas bênçãos nós perdemos porque não protegemos o coração? Sabe lá Deus quantas bênçãos nós perdemos porque nós não protegemos o coração? Quantas oportunidades nós perdemos porque não protegemos o coração? Quantos milagres nós não tivemos ou não fizemos porque nós não protegemos o coração? Jesus diz, não se perturbe o vosso coração. Não deixe que o medo, que a ansiedade controle, domine, se instale. É um vírus terrível que pode minar a sua vida toda. Não deixe que esse vírus entre no seu coração. Nosso coração está focado no lugar certo, nós vamos colher bênçãos. O nosso coração está no lugar certo, alinhado com o coração de Deus. Então ele está cheio de fé, de esperança, e vamos andar no sobrenatural. Nós somos criados para andar no sobrenatural. Nós temos o DNA de Cristo. Nós fomos predestinados, Efésios capítulo 1, verso 4, a sermos como Cristo, a andarmos como Ele. Então, tempos difíceis fazem parte da vida. Jesus falou isso em João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Estamos passando por ele agora. Alguns mais, alguns menos. Mas eu lembro sempre dessa frase do Bill Johnson nesse momento. A vida com Deus não nega o problema, mas não dá um lugar a ele. Não podemos deixar que os problemas invadam o nosso coração. As circunstâncias, as dificuldades nunca são o problema é o nosso coração. Não se perturbe o vosso coração, proteja o seu coração. E o que Jesus fala sempre é muito fácil. Nós temos dificuldade de entender, nós precisamos ter uma comunhão mais íntima com Ele, porque o Espírito Santo de Deus quer nos levar a entender todas as coisas. E o ensino de Jesus é muito fácil. Nós precisamos conhecer o nosso coração. E Jesus disse assim, para que vocês não tenham o coração perturbado, e que vocês tenham o coração protegido, primeira coisa, creiam em Deus, mas creiam em mim também. Quando nós passamos por tempos difíceis e ruins como esse, nós precisamos estar crendo, um coração cheio de fé. Quantos sonhos, quantos planos, quantos projetos acabaram, os discípulos ali
estavam projetando tantos sonhos, realizações, mas nós precisamos crer, e Jesus estava dizendo isso, creia, proteja o seu coração com fé. Há um escudo da fé que nós precisamos erguer para apagar os dardos inflamados do diabo. Ergue esse escudo, creiam em Deus, mas creiam também em mim, Jesus disse. Creiam em Jesus, creiam na obra consumada de Jesus. Creiam na obra consumada de Jesus. Ele morreu e ressuscitou e disse, está consumado. Tudo que vocês precisam já receberam. Há muitos textos na Bíblia, mas eu gosto muito de 2 de Pedro capítulo 1, verso 3. Segundo o seu divino poder que Ele nos deu, seu divino poder nos deu tudo o que nós necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Tudo o que nós precisamos, Ele já nos deu. Ele não nos dará, Ele já nos deu. Então precisamos compreender a obra consumada de Jesus. Coloque fé nessa obra que você já recebeu. Coloque fé em Jesus. Não olhe as circunstâncias. Não olhe os problemas. Olhe a obra consumada de Jesus. Ore a obra consumada de Jesus. Porque fé verdadeira não é só crer em Deus. Tiago 2,19 diz, até os demônios creem e tremem. Eles creem em Deus. Creiam em Jesus e na sua obra consumada. Quando as circunstâncias estão destruindo os nossos sonhos, as nossas esperanças, coloque fé naquilo que Jesus fez. Está consumado, não preciso de mais nada, Jesus já me deu tudo. E as coisas acontecerão. Elas acontecem por fé. E nós precisamos então focar na obra consumada, não nos problemas, não no Covid, não na crise, não foque nisso. Foque em Cristo, foque na obra consumada de Cristo. Tudo que você foca, cresce. Tudo que você põe foco, cresce. Ponha a sua fé, ponha o seu foco na obra consumada de Cristo. Até mesmo as suas orações não devem ficar nos problemas. Quando você ora pelos problemas e foca os problemas, a sua fé é destruída. Você crê mais nos problemas do que na obra consumada de Cristo. Então, assim na oração, ela não vai ser respondida, porque Cristo já respondeu na obra consumada de Cristo. E a sua fé começa a murchar, começa a apagar. Então, o seu coração vai se encher de ansiedade e medo. Por isso Jesus está dizendo, não se turbe o vosso coração, guarde o seu coração. Tome uma decisão de colocar fé na obra consumada de Jesus. Como é que faço isso? Eu gosto muito do texto de Marcos capítulo 11, verso 23, quando Jesus, depois dos discípulos não conseguirem expulsar um demônio de um rapaz, e esse demônio trazia uma enfermidade, eles não conseguiram. Jesus desce de um monte, possivelmente um Monte Hermon, um enorme monte, e aí o pai procura Jesus e diz, olha, os seus discípulos não conseguiram, e como é que vão fazer agora? Meu filho está sofrendo. Então, Jesus fala sobre fé. O problema é falta de fé. O verso 23 diz, porque na verdade vos digo que qualquer um que dizer a este monte, estava debaixo de um monte, erga-te e lance ao mar, e não duvidar, aonde? Em seu coração. Coração é a chave. Mas crê que fará aquilo que diz, assim será feito. Muito bem. Jesus ensina aqui alguma coisa muito importante.
Jesus ensina a não dar valor ao monte, mas à fé. Jesus ensina a não falar do problema, mas falar ao problema. É bem diferente. Jesus ensina a gente a falar ao problema e não do problema. Se você crê em Jesus e na obra consumada dele, então creia nas palavras de Jesus. Nós recebemos fé, recebemos poder e autoridade de Jesus, recebemos o Espírito Santo de poder explosivo, dínamo. Então, por exemplo, qual é o teu problema? Não fale da morte, fale à morte. Não fale do Covid, fale ao Covid. Não fale da doença, mas fale à doença. Não fale da crise, mas fale à crise. Pare de falar dos problemas. Falar dos problemas e dar volume ao seu monte vai minar a sua fé. Mas dar uma ordem para que ele não ou saia da sua vida, isso vai gerar fé. Fale para o seu problema, para que ele saia da sua vida e saia do seu coração. Isso é uma chave. Qual é a tua montanha? Não foque no tamanho dela, foque na obra gigantesca de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, como é que eu posso proteger meu coração? Segunda coisa, não está escrito, mas está implícito. E os discípulos vão depois esmiuçar isso. Segundo, seja grato a Jesus. Agradeça a Ele por tudo. Então, a primeira reação a qualquer situação deve ser gratidão. Qualquer problema que vem, agradeça. O louvor é um ato de fé. A adoração é um ato de fé. Adore ao Senhor. Louve ao Senhor. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus. Colossenses 3,17 diz: tudo que fizerem, seja em palavras, em ações, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai. Efésios 5,20, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas. Hebreus 13:15 diz assim: ofereçam continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Como é que eu posso dar graças a Deus por tudo? Como é que eu posso agradecer a Deus em meio ao Covid, à crise, ao meu problema financeiro? Quem escreveu foi o Espírito Santo, então pergunte a ele, tá, irmãos? Pergunte ao Espírito Santo. Mas vamos ver o que ele já escreveu para nós. Romanos capítulo 8, verso 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Deus age. E se cremos que tudo concorre, Deus age nesse momento também, nós precisamos ser gratos a Deus. Dê graças a Deus. Agradeça, porque atrás disso vem algo bom para a sua vida. Para a sua vida. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. 1 de Pedro 1, 6 e 7. Diz assim: nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de prova. Nós estamos passando por muitas provas. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Veja só. As dificuldades provam a nossa fé.
O Pedro está lá, ele foi para um mercado, há um cara que prova as moedas, se elas são ou não de ouro. E ele coloca numa fornalha, e ali ela derrete, tira as impurezas, tira o que não é ouro. E ela fica mais pura ainda. A fé é provada pelas circunstâncias, pelas dificuldades. E ela é refinada, ela se torna mais pura. O que não é fé sai, porque muito do que nós temos não é fé. O que não é fé derrete, acaba, é retirado. E a fé genuína aparece. Se é fé, ela fica mais pura. E a fé, o Pedro está dizendo que vale mais do que coisas materiais. Com fé nós podemos tudo. Tudo pode ao que crê. Fé é melhor do que qualquer dinheiro. Fé traz coisas que nós não vemos. A fé, ela provada, ela produz um caráter valioso. É o que Tiago, capítulo 1, versos de 2 a 7 fala. Ele fala sobre que a gente tem que ficar alegre diante das dificuldades. Como é que alguém pode ficar alegre diante das dificuldades? E ele diz, se você não tem sabedoria para entender isso, peça ao Espírito Santo. Ele vai te mostrar como é que você pode ficar feliz, alegre, em meio às dificuldades. Então, não se perturbe o vosso coração, ou proteja o seu coração do medo, da ansiedade. Se você não proteger, ele vai se encher dessas coisas, de ansiedade, de medo, e você vai começar a reclamar, a murmurar, e o seu coração vai começar a endurecer, esfriar, e isso vai te afastar de Deus. Você vai culpar Deus, você vai brigar com Deus. Lembre-se, essa foi a causa do povo de Israel ficar lá patinando no deserto durante 40 anos. Murmuração, reclamação. Então ache um hino de louvor nesse tempo. Ache uma canção de louvor nesse tempo. Faça uma canção. Se você não está familiarizado a fazer uma canção, ache uma canção, não de sofrência gospel, tá, irmãos? Não de sofrência gospel. Louvor de vitória. Ache uma música bíblica. Ache um louvor e cante. Que seja o seu hino nesse tempo, o seu hino de vitória nesse tempo. Agradeça a Deus. Desfrute da presença de Deus. Isso vai aumentar a sua fé. E você vai ver coisas acontecendo na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Então, Deus nunca nos desampara. Então, louve a Deus, enche a sua boca de adoração nesse momento de gratidão. Porque quando adoramos a Deus no meio das crises, isso cria uma atmosfera de fé. Isso cria uma atmosfera do sobrenatural. A gente tem muitos exemplos, eu não quero ficar aqui falando no Velho Testamento, até mesmo no Novo Testamento. Por exemplo, com Paulo, com Pedro, presos num cárcere, algemados os pés e as mãos, adorando ao Senhor nas madrugadas. Um terremoto tremendo aconteceu. As cadeias foram rompidas, os dois casos. Adore ao Senhor. Louve ao Senhor. Isso cria um ambiente de fé, isso cria um ambiente sobrenatural. Mas quando existe medo, ansiedade, elas se tornam barreiras para a gente receber as bênçãos de Deus. Quando existe esse medo e essa ansiedade, nosso coração não está protegido disso, nós perdemos com isso, e perdemos muito. Então, quando não existe o medo, a ansiedade, o coração é cheio de gratidão, de louvor, de adoração. E o nosso vocabulário agora muda. Nosso vocabulário é de adoração, de louvor. E último. Então,
Creia na obra consumada e não nos problemas. Adore ao Senhor em todo o tempo. E último, coloque o seu foco na eternidade. Jesus continua dizendo no verso 2: na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar lugar. Tire o seu foco da terra e coloque o seu foco o mais rápido possível nas coisas celestiais. Colossenses 3, de 1 a 4, fala sobre isso. Se nós já ressuscitamos com Cristo, fato, nós já ressuscitamos com Cristo. Procurem as coisas lá do alto, lá onde Ele está assentado, onde Ele está, se assente ao lado dEle. Nós já estamos assentados em Cristo Jesus. Se assente do lado dEle. Se assente, se acalme. Eu estava lendo essa semana e analisando alguns textos da Bíblia. Fui lá em Gênesis, quando diz que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. E uma outra tradução, no original, no hebraico original, diz: ele se assentava nas águas. Mas não assentar simplesmente para descansar. Ele chocava. Sentava para chocar, para dar vida, para gerar vida. Quando nós nos assentamos na presença de Deus, quando gastamos tempo com Ele, o nosso foco é Ele, são as coisas do céu, nós chocamos coisas espirituais. Nós geramos coisas espirituais na terra que estão no céu. Nós trazemos para a terra o que está nos céus. A vontade de Deus, que é perfeita, agradável e boa no céu, se torna realidade na terra. E nós fomos criados para a eternidade. Quando Paulo diz em Efésios capítulo 1, verso 4, que Ele, antes de nos criar, antes de gerar qualquer coisa no mundo, nós já estávamos na mente de Deus. Nós já tínhamos sido gerados na mente de Deus. Pense nas coisas lá do alto. Medite nas coisas lá do alto. Sente, se assente, choque as coisas do alto, para que elas se tornem realidades na sua vida. Há muitas coisas. Eu já disse que existem mais de 7.000 promessas na Bíblia. 7.480 e algumas coisas. Promessas. Há muitos fatos na Bíblia, há muitos fatos. Há mais de 70 fatos na Bíblia. Há mais de 70 nomes de Deus. Coisas para nós meditarmos, chocarmos, trazermos para a realidade da terra. Pense nas coisas lá do alto, não das coisas aqui da terra. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos criados por Deus e para Deus, conforme Colossenses 1,16. Fomos criados para Ele e por Ele. Então o seu foco não deve estar nos problemas da terra. Nós não estamos falando de alienação, nós estamos falando de você entrar num estado zen e sair. Nós estamos falando para você trazer a realidade do céu para a terra. Focar nas coisas do céu, para que elas se tornem realidades na terra. Então, o meu coração não se encherá mais de medo, de ansiedade. Caso contrário, eu vou viver sem fé, sem mudanças, e as coisas vão piorar. Mas se eu coloco meu foco nas coisas que estão na eternidade, meu coração será cheio de fé e andaremos no sobrenatural. Efésios 1:3 diz: bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Ele não vai nos abençoar, já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Traga para baixo, em Cristo Jesus. E ali a palavra já nos abençoou, está no auristo, um tempo verbal que só o grego tem, que significa o seguinte: Ele já nos abençoou, mas essas bênçãos recaem hoje e recaem amanhã também.
continuamente. Elas estão disponíveis para mim e para você. Creia na Bíblia. Creia. Não creia em algumas coisas, creia. Nossas riquezas já foram dadas em Cristo Jesus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Todo tipo de bênção, diz o texto de Efésios 1. Todo tipo. A nossa esperança não está no que nós vemos. Por isso temos que usar fé. Hebreus 11, 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem. Então, agradeça a Deus porque Ele já deu a você a provisão. Seja grato e traga essa realidade para o seu dia. Jesus nunca teve crises. A não ser quando assumiu o nosso lugar, disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja a minha vontade, seja a tua. Mas todas as demais coisas, não era uma crise, era o fato dele assumir todos os nossos pecados, todos, sem exceção. Ele que perdoa todos os nossos pecados, mas também cura todas as nossas enfermidades. Vamos crer na Bíblia. Então, se eu me encher meu coração de fé, de louvor, e de fato trazer o meu foco nas coisas que são eternas, a incredulidade não terá lugar no meu coração. Lembre-se, seja feita conforme o seu coração, sua fé, o seu coração. Então a cura não chegará, a provisão não chegará, a paz não chegará se eu não guardar o meu coração. Não coloque o foco na dor, não coloque o foco na escassez, não coloque o foco nas notícias negativas. Coloque o seu foco nas coisas lá do alto. Você sempre será abençoado, andará em vitória. Jesus queria que os discípulos andassem assim, ensinou os discípulos a andarem assim. Não perturbe ou não se turbe o vosso coração. Proteja. Resumindo, creia em Jesus na sua obra. Faça uma decisão de não permitir que o seu coração se encha de medo, de ansiedade, de angústia. Retire se já entrou. Comece a crer em Jesus, na sua obra. Deem graças e adore o Senhor em todos os momentos, em todo o tempo. Tire o foco das coisas terrestres, das coisas terrenas. Foque nas coisas lá do alto. E lembre-se, você foi criado para a eternidade. A minha vida, a minha mente tem que se revestir do que é eterno. Não das coisas aqui de baixo, do que é eterno. Somos cidadãos dos céus. Aprenda a andar como o cidadão do céu anda. Fomos criados com um propósito maior do que esse que nós às vezes pensamos. O seu problema não é o seu problema é o seu coração. Nunca se esqueça disso. E se nós aprendermos a andar da forma que Jesus nos ensinou, nosso coração se encherá de fé, nós andaremos acima de todos os problemas, das circunstâncias. Nós atravessaremos os nossos problemas. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua situação, a gente sempre andará em vitória. Por quê? Porque foi Jesus que nos ensinou. Jesus ensinou os seus discípulos a andarem em vitória. Então proteja o seu coração. Proteja o seu coração. Creia em Deus, creia em Jesus. Agradeça. Louve ao Senhor por tudo. E pense nas coisas lá do alto. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar em pé.
Dê um oizinho assim para as pessoas que estão à sua volta. Que Deus abençoe. Um bom domingo.